A Foreign é a marca de moda de luxo mais valiosa do mundo, e o CEO Bernardino é o segundo homem mais rico do planeta, com um patrimônio de cerca de 180 bilhões de dólares. Olhando para o sucesso atual, você jamais imaginaria que a empresa foi fundada por um cara que foi sem teto na adolescência, não teve educação e dormia na floresta. Louis Vuitton é uma verdadeira história de superação das ruas à riqueza, mas a empresa também já passou por uma tentativa de aquisição hostil, incontáveis processos e uma série de outras polêmicas. É a história maluca de Louis Vuitton e como um negócio familiar pequenininho virou uma das marcas mais poderosas do mundo. Louis nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda da família na França, numa vilazinha chamada Anchay, no meio do nada. Lá não tinha eletricidade nem água encanada. O pai do Louis, Xavier, era moleiro e agricultor, enquanto a mãe, Corinne, fazia chapéus para ajudar a ganhar uma graninha extra. Não existem registros que provem que Louis tenha estudado, se a escola mais próxima ficava numa vila que ficava a uns 6 quilômetros dali, e dizem que ele trabalhava na fazenda da família o dia todo, sem aprender a ler ou escrever. Louis ralava na lavoura todo dia, do amanhecer ao anoitecer, só para arranjar comida suficiente para alimentar a família. Nem preciso dizer que os Batons estavam passando aperto financeiro, e o jovem Louis nasceu numa situação que devia ter acabado com qualquer chance de um futuro promissor. E aí as coisas pioraram ainda mais. A mãe do Louis morreu quando ele tinha só 10 anos, e o pai dele logo casou de novo com outra mulher, mas a nova madrasta dele era super controladora e manipuladora, e ele vivia brigando com ela. Então, quando tinha só 13 anos, ele fugiu de casa com planos de ir para Paris. Saiu no meio da noite, nem se despediu. O problema é que Paris ficava a 360 quilômetros de distância e o Louis não tinha dinheiro nem comida. Ele teve que andar por estradas de terra, e na maioria das noites dormia na mata com o estômago vazio, só com uma capa para se proteger do frio. Cada vez que ele encontrava alguém na nova vila, ele fazia bicos trocando por comida ou moedas, mas não tinha dinheiro sobrando para pagar moradia, então continuava dormindo na floresta ou onde conseguisse abrigo à noite. Com esses bicos, Louis conseguiu aprender com os artesãos e aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Essa mistura de habilidades acabou mudando a vida dele, mas nessa velocidade, a viagem era bem lenta, levou uns 3 anos para chegar em Paris. Pouco tempo depois de chegar em Paris, Louis conseguiu trabalhar como aprendiz de fabricante e embalador de caixas. Os fabricantes de caixas faziam caixas sob medida para os clientes, além de embalar e desempacotar sempre que algum cliente ia viajar. Esse trabalho permitiu que ele conhecesse muitas pessoas da alta sociedade que procuravam bagagens feitas sob medida para suas viagens. O Louis trabalhou aqui por vários anos, aprendendo o ofício e se esforçando ao máximo. Na verdade, em 1851, a imperatriz da França acabou se tornando cliente e percebeu a qualidade do seu trabalho. Ela nomeou ele como seu fabricante e embalador pessoal de caixas. Para a maioria dos fabricantes de caixas, isso seria a maior honra que alguém poderia conquistar na carreira. Louis tinha passado de um adolescente sem teto, sem nada, para agora trabalhar num emprego de prestígio entre a realeza, e isso já era uma conquista enorme por si só. Mas Louis Vuitton tinha uma visão ainda maior para o seu futuro. Depois de casar, aos 33 anos, Louis usou suas economias para abrir o próprio negócio e montar sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris. Começar a vender seus próprios produtos, sabe? O Louis tinha percebido um problema grande nas malas da época. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham a tampa arredondada, tipo uma cúpula, para a chuva escorrer em cima. O problema mesmo era que não dava para empilhar elas, então os carregadores tinham que pegar as caixas uma por uma. O Louis começou a testar materiais diferentes e descobriu que o lona era mais leve, resistente e impermeável, o que permitia que as malas tivessem tampas planas. Isso facilitou muito as coisas. Era eficiente porque agora dava para empilhar as malas e arrumar várias ao mesmo tempo, além de serem mais compactas. O novo design de mala do Louis marcou o começo das bagagens modernas. Nessa época, ele já tinha construído uma boa reputação profissional e tinha conexões com a alta sociedade, então quando lançou sua nova linha de malas, foi um sucesso imediato.
Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para os clientes verem os produtos disponíveis e fazerem os pedidos antes de enviar. Em até 2 anos depois de criar suas novas malas, elas já eram consideradas um acessório elegante e indispensável entre os ricos, virando símbolo de status. A marca fez tanto sucesso que ele começou a receber pedidos do mundo todo, até de membros da realeza lá do Egito. Em 1859, Louis lucrou o suficiente para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a atender os pedidos. Ele abriu uma nova oficina nos arredores de Paris, onde empregou cerca de 20 pessoas. Nessa época, cada vez mais gente estava. Começaram a viajar de trem e barco, então o número de clientes potenciais dele cresceu muito. Viajar deixou de ser um hobby só dos ricos, pessoas de todas as classes agora precisavam de malas de alta qualidade. Parecia que Louis tinha conseguido e ia seguir tendo sucesso pelo resto da vida. Mas, infelizmente, não foi assim. A França estava indo para a guerra e uma tragédia estava prestes a acontecer de novo com Louis Vuitton. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Louis teve que fugir de casa e viver num abrigo lotado com milhares de outras pessoas. A comida era muito pouca e ele tinha medo pela própria vida. Quando Louis finalmente pôde voltar para sua loja, em 1871, tudo estava destruído, janelas quebradas, equipamentos roubados, e ele tinha perdido tudo pelo que tanto tinha trabalhado. Mas, ao invés de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio. E jurou que seria ainda melhor do que antes. Com tanta gente deslocada pela guerra, tinha muito mais lojas vazias para alugar pela cidade toda, então a Louis Vuitton aproveitou isso e abriu uma nova loja num bairro muito mais rico e aristocrático em Paris. Era perfeito porque ficava bem do lado da estação de trem e do Grand Hotel, então os viajantes que precisavam de malas novas não precisavam ir longe para encontrar a loja da Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou um modelo novo de mala feita de uma lona bege. A lona com listras ficou super popular e a galera adorava exibir esse estilo moderno. Muitas outras marcas tentaram copiar o estilo dele, mas os estojos de olhos das costas eram de uma qualidade tão absurda que os clientes ainda preferiam uma verdadeira bolsa Louis Vuitton. Pelos próximos 20 anos, Louis continuou trabalhando na sua nova loja em Paris até morrer, aos 70 anos. Mas o legado dele viveu através do filho, George, que assumiu o negócio da família. George quis expandir a marca globalmente, como abrindo uma loja super popular em Londres. Nessa época, as malas da Louis Vuitton estavam tão populares que muitos outros fabricantes de caixas começaram a fazer falsificações. Então, em 1896, George Vuitton lançou o icônico monograma LV para dificultar a cópia. LV eram as iniciais do pai dele, em homenagem ao homem que fundou a marca. Ele também teve a ideia de colocar um cadeado revolucionário nas malas, que tornava impossível para ladrões arrombá-las. Em 1900, a empresa já tinha 100 funcionários e continuava crescendo ano após ano. Os funcionários eram treinados por um tempão para virar mestres na arte de fazer bolsas. Até hoje, os empregados da Louis Vuitton passam por um treinamento que dura de 18 meses a 2 anos antes de ganhar confiança para fazer um produto sozinhos. A empresa também começou a se expandir para uma linha inteira de produtos por causa de outra ícone da moda, Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma bolsinha pequena em formato de cúpula. No começo, esse modelo foi uma criação dela mesma e era só para ela, mas depois acabou virando um sucesso. Produzida em massa, recebeu o nome de Alma e fez um sucesso enorme, então a Louis Vuitton decidiu criar mais bolsas pequenas de couro, tipo a Keeper e a Speed. Antes disso, as bolsas da Louis Vuitton eram vistas como meio sem graça e grandes demais, mas a marca teve um papel importante em fazer os homens serem vistos como muito mais estilosos. George Vuitton morreu em 1936 e a empresa passou para o filho dele, Gaston Louis. Só que o Gaston pegou a empresa numa época bem difícil, porque em poucos anos a França estava mais uma vez, indo para a guerra durante a Segunda Guerra Mundial, os contratos foram cancelados e Gaston foi obrigado a fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava sitiada de novo, e a única forma do Gaston Baton salvar o negócio era colaborar com a Alemanha nazista.
Uma autora chamada Stephanie Bonvint escreveu um livro chamado Louis Vuitton, uma saga francesa. Durante a pesquisa nos arquivos da empresa, ela pediu para ver registros da Segunda Guerra Mundial, mas quase na hora, os representantes da empresa tentaram evitar que ela tivesse acesso a essas informações. Eles disseram que todos os documentos de 1930 a 1945 foram destruídos num incêndio, mas depois de fuçar bastante em outros documentos históricos, a Stephanie descobriu que a Louis Vuitton conseguiu abrir uma loja chique no térreo do hotel durante o regime nazista, porque colaboraram com eles. Enquanto isso, várias outras marcas foram obrigadas a fechar porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente, a empresa tem vergonha dessa parte da história, mas eles vão dizer que o Gaston fez o que precisava ser feito na época. Para a empresa sobreviver, outros estilistas famosos como Coco Chanel também colaboraram com os nazistas para garantir que seu negócio em Paris não fosse destruído. Se não fosse por essa escolha de trabalhar com o inimigo, provavelmente as marcas deles nem existiriam hoje. O fundador morreu em 1970, e seu genro, Henri Racamier, assumiu a gestão da Louis Vuitton. Agora estamos na quarta geração, mas, diferente dos antepassados, Henri já tinha muita experiência em negócios por conta de uma empresa que ele tinha. Antes disso, quando ele assumiu o comando da Louis Vuitton, conseguiu levar a marca para um novo patamar. O Henri começou a fazer grandes mudanças na Louis Vuitton para crescer de uma empresa familiar para essa gigante que é hoje. Ele mudou o modelo de negócios da Louis Vuitton, de atacado para varejo. Em 1978, ele já tinha expandido a Louis Vuitton para vários outros países, incluindo o Japão, e em 6 anos, já considerando a inflação atual, as vendas saltaram de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares, e então, em 1984, o Henri decidiu abrir a empresa na bolsa, e a Louis Vuitton vendeu 1 milhão de ações avaliadas em 63,63 cada. O Henri aproveitou esse impulso e o fluxo de grana para começar a abrir mais lojas pelo mundo todo. Em 1987, a Louis Vuitton já tinha alcançado 1 bilhão de dólares em vendas, muito além do que o jovem Louis poderia imaginar quando abriu sua primeira loja em Paris. O Henri também decidiu que a empresa devia se unir à Moet Hennessy, uma marca de bebidas de luxo que produz champanhe e conhaque. Juntos, eles criaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Na teoria, juntando forças, eles conseguiriam juntar recursos e crescer ainda mais rápido. Mas, depois da fusão, o Henri não se deu muito bem com o presidente da Moet Hennessy. Então o Henri pediu ajuda a um empresário de sucesso que ele conhecia, o Bernardino, para ajudar a lidar com a situação. Infelizmente, convidar ele como investidor acabou virando um baita problema. O Bernardino, às escondidas, comprou 43% das ações da Louis Vuitton e conseguiu, com o apoio das famílias Moet e Hennessy para ganhar mais poder na LVMH, Henri sentiu que tinha sido traído pelo cara que ele trouxe para ajudar, então levou o Bernard ao tribunal, exigindo que ele não tivesse mais a maioria das ações da Louis Vuitton. Mas, no fim, a justiça ficou do lado do Bernard. Henri ficou tão puto por ter levado uma facada nas costas do amigo que decidiu largar de vez a Louis Vuitton. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Baton estava envolvido com a marca depois de toda essa treta. As vendas do Bernard na aquisição hostil da Louis Vuitton começaram a despencar, os jornalistas pararam de cobrir a marca e, por um tempo, parecia que a empresa podia falir. No entanto, Bernard sabia como dar a volta por cima. A Louis Vuitton conseguiu se recuperar quando começou a colaborar com vários estilistas para a coleção do 100º aniversário. Nomes de peso como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi criaram suas próprias versões do icônico monograma LV. Produtos que os clientes nunca tinham visto antes e as pessoas de novo estavam correndo atrás de uma bolsa da Louis Vuitton. No fim das contas, o investimento do Bernard na Louis Vuitton deu super certo. Hoje ele é o CEO da LVMH e, em 2021, a Forbes o chamou oficialmente de homem mais rico do mundo, com um patrimônio de mais de 180 bilhões de dólares. Claro que, com o sobe e desce das ações, essas listas de ricos mudam, mas ele quase sempre está entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. Agora, sobre como alguns dos mais ricos. Pessoas como Bezos, Musk, Gates, Buffett. O Bernardino é, sem dúvida, o menos conhecido,
pois ele prefere ficar fora dos holofotes. O que sabemos é que ele tem uma reputação implacável nos negócios, é conhecido como o lobo do comércio, e é por isso que hoje a LVMH tem mais de 70 marcas diferentes que possui através de todas as aquisições e fusões que o Bernard fez. Essa única empresa é dona de tantas das marcas mais luxuosas do mundo, e tudo isso começou com um adolescente sem dinheiro e sem teto. No mundo moderno, a Louis Vuitton continuou a expandir a marca com novos estilos coloridos que chamaram a atenção do público jovem. Em 1997, Marc Jacobs virou o diretor criativo, criou a primeira linha pronta para usar e também lançou a popular linha de bolsas com monograma verniz. Marc Jacobs ainda fez a Louis Vuitton crescer no ramo de relógios, joias e óculos de sol. Embora depois ele tenha saído da Louis Vuitton e criado sua própria linha de roupas e acessórios, claro que a empresa não está livre de problemas. A Louis Vuitton tem uma equipe toda dedicada a isso. Advogados ficam caçando casos de violação de direitos autorais e não pensam duas vezes antes de processar alguém se acharem que estão copiando o logo da marca. Eles até processaram o Google por resultados de busca e anúncios que levavam as pessoas a bolsas falsificadas. Mas o Google ganhou a causa, dizendo que não pode controlar o que os usuários colocam na internet. A Louis Vuitton também fez parcerias com marcas como a Supreme, o que ampliou muito o público deles. Acredite ou não, a Louis Vuitton também processou a Supreme por copiar o logo deles. Até perceberem o quanto uma colaboração dessas podia dar dinheiro. Hoje em dia, os itens da Louis Vuitton Supreme vendem por uma pequena fortuna. Por exemplo, a mala de couro está à venda por $125 mil, e até um moletom LV Supreme passa dos $5 mil. Claro que o problema de falsificação, que a Louis Vuitton tem desde o começo do negócio, ainda é uma dor de cabeça para a marca. Eles estimam que, todo ano, perdem centenas de milhões de dólares por conta de versões piratas dos seus produtos. Porém, mesmo depois de tanto tempo no mercado, parece que eles não vão desacelerar tão cedo. A Louis Vuitton continua sendo uma marca que muita gente sonha em usar e é essencial entre os ricos e famosos. Atualmente, eles são a marca de moda número 1 no mundo, valendo $39 bilhões, com mais de 400 lojas. Dá para encontrar uma Louis Vuitton em quase todas as grandes cidades do planeta. Mas e aí, o que você acha da Louis Vuitton? Você acha que é tudo hype e muito caro, ou acredita que a qualidade dos produtos justifica esse preço alto? Comenta aqui embaixo e não esquece de clicar no próximo vídeo da minha série sobre marcas de luxo, que conta a história do órfão que criou a Rolex e responde por que a Rolex é tão cara. O vídeo da Rolex é perfeito para assistir depois desse, então espero te ver lá. Valeu!